Oi, gente, estamos voltando. Me falem se tiver tudo ok aí, se eu estiver aparecendo. Tô aparecendo aí pra vocês? Falem comigo. Já fixei o assunto. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Vamos lá. Vamos ver. Chamei Dona Preta aqui. Uai, tô preta de novo, gente. Se a coisa tá preta, é porque tá boa. Ai, Preta, só você. Olha, eu acho que às vezes é alguma treta no aplicativo, não sei. Mas só se a gente for conversando e rezar para que ele atualize e você apareça. Poxa, porque É, falar vamos. contigo sem te ver, o que você acha? Eu tô de boa. Por mim, vamos. Vamos. É? Vamos sim. Bora. Preta, primeiro eu quero dizer que é uma honra, é uma felicidade incrível que você tenha topado estar com a gente, somar com essa mulherada foda, enfim, somar sua luta, suas vivências, trocar esse tempo aí com a gente, esse tempinho. Então, te agradecer muito em nome de todas as meninas. Elas ficaram muito felizes de você estar aqui com a gente. E, enfim, te ceder esse espaço e te falar que você tem todo o tempo para você, para falar o que você achar necessário, se apresentar para quem não te conhecer ainda. E é isso. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Acho muito importante quando se dá voz à mulher preta, né? Quando se deixa, se faz uma reparação histórica, porque quando a mulher preta fala, é uma reparação histórica, tá ganhando voz aí, né? Significa que a luta tá atingindo e furando bolhas. Para quem não me conhece, Sim. sou Preta Ferreira, sou militante do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, sou militante da causa da moradia, né, na cidade de São Paulo. E é isso. Quem não me conhece aí, dá uma pesquisadinha que tem muitas coisas, né? Fala, Não vai faltar referência, né, Preta? é, é isso. Eu conheci a Preta por conta de uma gravação do clipe da Ana Canhas, né? E depois uns shows da Ana. E posteriormente a isso, eu tive a oportunidade de ver a Preta falando sobre a sua luta e todos os corres, né? Porque são muitos, né, Preta? Uhum. Todos os corres que você tem feito. No Crie Como Uma Garota, que aconteceu no ano passado, em dezembro. Foi o mesmo dia que eu também conheci a Mônica Costa, do Grana Preta. Então, enfim, foi uma troca incrível. E ouvir a Preta falar é extremamente importante, porque é isso, é uma mulher preta que está na frente aí dos embates, da causa das pessoas sem moradia. Então, é importantíssimo a gente pensar nisso agora, principalmente nessa situação, né, Preta? Que como estar à frente de uma luta num momento desse, por exemplo. Eu queria que você falasse Estar à frente dessa luta já não é fácil, né? Eu não entrei na moradia, na luta da moradia de gaiata, eu entrei pela necessidade. E ali eu me formei como pessoa, como militante, e ali eu descobri que eu não tinha só deveres, né? Que eu tenho direitos também, que esses direitos são constitucionais e tem que ser prevalecidos, sim. É obrigação governamental, moradia, né? Pensar que criminalizar os movimentos de moradia, prendendo as lideranças, eu fui presa, fiquei 108 dias presa, porque eu estava justamente brigando pelo meu direito constitucional, né? Não brigando, né? Não é uma briga, eu estava pedindo, ordenando que o sim, um direito governo básico, faça né? exatamente, cumpra com o seu papel. E aí depois vem essa pandemia. O que é que acontece? Em vez de criminalizar os movimentos de moradia, tinham que fazer política pública, porque se houvesse uma política pública voltada para trabalhadores de baixa renda, não precisava existir movimentos de moradia. Já começa daí, né? E aí, com essa pandemia, muitas pessoas na rua, mais prédios abandonados do que pessoas precisando de moradia. Então, é uma luta legítima e o Covid-19 veio aí para mostrar que os movimentos sociais são importantes, sim. Porque você já pensou se não tivesse essas ocupações? Quantas mais pessoas não estariam nas ruas? E quantos mais corpos Sim. não iam morrer? Então, os movimentos de moradia são importantes, sim.
São esses movimentos que garantem o direito do trabalhador de baixa renda. Sim. E a gente sabe que, em meio a essa pandemia, como a própria Mônica falou na última live, a gente sabe quem são os maiores atingidos, né, nessa situação. Exatamente. É o povo pobre. Porque não é Exatamente. o povo rico, Por que, né? que é o povo pobre? Porque, principalmente as mulheres, né, que arrimam de família, que saem de suas casas, são essas pessoas que enchem as lotações, né, os transportes públicos para ir trabalhar, porque os senhores feudais, que é assim que eu ainda chamo essas pessoas, que estão escravizando o trabalhador, Sim. que as pessoas que não liberaram essas pessoas do trabalho são senhores feudais, são escravistas. Essas pessoas têm que pagar porque elas estão cometendo crime. Então, por isso que o pobre tá pegando essa doença, porque não tem o privilégio de ficar em casa. Porque quem pode ficar em casa é um privilégio. Quem tem casa para ficar é um privilegiado. Então, a gente tem que parar de tapar o sol com a peneira, ser grato, primeiramente, por ter um teto, né? E segundo, apoiar essas pessoas aí, tipo, que não tem onde morar, apoiar os movimentos de moradia, porque os movimentos são importantes, muito importantes para a cidade, principalmente para as pessoas pobres, carentes, porque o governo não faz nada por essas pessoas. Quem faz é o próprio povo da favela, é o próprio povo dos movimentos. A gente sempre fez isso, né? Então isso aí é hereditário, tanto do racismo, né, que é uma coisa hereditária que ainda persiste, a sociedade ainda persiste com esse racismo, quanto o trabalho que essas pessoas têm, né? Hoje você vê aí, a hereditariedade de uma mulher preta era ser faxineira como a mãe. Sim. Essa foi a herança que sobrou pra gente. Então a gente está lutando contra a maré, lutando ao contrário. Então a gente tem que fazer com que essas pessoas também fiquem em casa. Tem que fazer com que essas filhas dessas faxineiras não sejam domésticas, que elas sejam doutoras, porque a gente tem que formar doutores nas favelas, doutores dentro dos movimentos de moradia, porque é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Pode tirar a liberdade, mas a sua inteligência, não tira. E são espaços nossos também, né? Existe essa máxima de a reintegração de posse, né? A gente tem que se adentrar em todos os lugares. A gente tem que tomar, porque é nosso, sim. São nossos direitos. Então, eu chamo isso da verdadeira reintegração de posse. Estar num espaço de poder, sendo uma mulher preta, é uma reintegração de posse, porque não é isso que eles queriam pra gente. Sim. E ser preto no poder incomoda muita gente, né? Ou se incomoda, viu? Incomoda. Incomoda porque eu vejo esse incômodo como uma... Para eles vai fazer falta. Para quem está incomodado faz falta porque não vai ter mais quem pisar. Ver preto no poder incomoda porque não vai poder dar assistencialismo para aquele preto, né? Porque eles já estão acostumados a fazer caridade, né? Que é assim que eles dizem que é caridade, mas não é caridade. É sempre para se ter no topo, sempre para ter alguém para pisar, alguém que eles possam dizer, eu ajudei, eu fiz. Então, é isso que acontece. A relação de poder, né? Sempre ali macerada. Exato. Porque o homem branco, escravagista, racista, ele acha que ele tem poder sobre o corpo de uma pessoa preta, mas ele só acha. Eu acho que, penso eu que uma pessoa racista é a mesma coisa de uma pessoa ser invejosa. Por que essa pessoa é invejosa? Porque aponta tanto o dedo para aquela pessoa que ela é preta por causa da cor da pele, mas tá ali, às vezes até rouba as suas ideias e faz como se fosse dele, se apropria das ideias desse povo preto e ganha dinheiro em cima disso. Então, tudo isso ainda é hereditariedade do racismo, que a gente ainda vive num país racista. O Brasil é um país racista e as pessoas têm que entender sobre o racismo, sobre seus privilégios e começar a abrir mão. A gente não está pedindo favor, não está pedindo ajuda. Nós queremos equidade. Eu sou tão competente quanto uma pessoa branca. Exatamente. Não é a sua cor de pele que define a sua competência, né? Ainda que Exato. isso seja o tempo inteiro reforçado. Exatamente. Sim. Por isso que a gente tem que estar em todos esses espaços falando. Por isso que tem que ter espaço para o preto ali. Exatamente. Reintegração de posse. Sim. Há um tempo atrás, uma pessoa que eu conheço, uma mulher branca, eu estava comentando sobre, enfim, como é difícil se inserir nesses espaços em que tomaram da gente, né? E aí eu lembro que ela me respondeu dizendo, mas você precisa entrar nesses espaços que são dessas pessoas brancas. Eu falei, não, esses espaços não são dessas pessoas brancas. Esses espaços também são nossos e foram tomados, mas esses espaços não são dessas pessoas.
né? Então, até nessa maneira de postura, de se referir a espaços nesse sentido, ainda assim, como herança histórica, as pessoas dizem que esses espaços são de pessoas brancas, né? Como o nosso apagamento histórico é bizarro, assim, o apagamento da pessoa preta, o tempo inteiro, em tudo. Deixa eu mandar um beijo pra Carol. Carol, meu amor, que bom que você tá aí nessa live. Obrigada, amiga. Acabei de ver. É isso, né? O costume de ser racista. Apagado. As pessoas têm o costume de ser racista. E muitas dessas pessoas não se tocaram ainda que elas estão num lugar de privilégio, que qualquer coisa que ela possa vir a falar, vir a fazer, é racismo. Então, é preciso, antes de falar sobre um corpo preto, sobre esses espaços, perguntar para essas pessoas, para as pessoas negras, né? Por que que existe isso? Eu posso falar sobre isso? Eu, como mulher branca, posso falar disso? Porque nós temos vozes, nós sabemos falar. Esses espaços não são para as pessoas brancas, esses espaços para os seres humanos. Simples. Sim. É para todo mundo. Ali não está determinado, não tem um espaço de poder que está determinado que foi o branco que fez e que é o branco que tem que ficar, não. Eu também quero, eu também posso, eu quero e eu vou estar nesses lugares. Doa quem doer. Não é Direito, não é né? que eles criminalizam os movimentos de moradia, me prenderam, mas aí, não adiantou, porque minha luta ficou mais forte, voltei com a voz mais ampliada, e agora todo mundo sabe da existência do movimento de moradia, e é isso. Tentaram denegrir a imagem, mas eu durmo tranquilamente, não devo, não temo. É o tempo inteiro isso se repetindo, né? A gente viu a história da Marielle, né? Tentaram apagar uma voz e se fizeram múltiplas vozes, né? Exato, eu sempre digo que essa morte de Marielle, esse assassinato de Mari, me fez estar viva hoje, porque talvez poderia ter sido eu. A intenção deles não era somente me prender. Me prenderam porque não tinha como me matar, porque imagina o grande rebu que não ia dar se eles fizessem isso. Então eu tô viva hoje por causa de Mari, né? E a gente tem que falar, as mulheres brancas que estão aí no espaço de poder, tem que dar espaço para as mulheres pretas, porque essas mulheres que constroem esse país são essas mulheres que estão aí. O Dia do Trabalhador tem a mão da mulher preta, tudo tem a mão da mulher preta. Então, para ser antirracista, precisa, sim, criar oportunidades. Não estamos pedindo ajuda. Ajuda não é o que a gente precisa. Precisamos de oportunidades. Então, para se ter equidade, é preciso abrir mão do privilégio, abrir mão do espaço e colocar essas pessoas pretas para falar. Sim, exatamente. Uma outra coisa, Preta, que é uma das coisas que... Teve uma imagem que rodou o mundo agora, durante a pandemia, logo quando surgiu, quando estourou a pandemia, né? A necessidade de quarentena e tal, foi em algum país, eu não lembro se foi no Canadá, que eles organizaram um espaço no estacionamento para que pessoas moradoras de rua, que não tinham casa, enfim, dormissem nesse estacionamento enquanto os hotéis estavam vazios. E é uma questão que se repete aqui, né? Obviamente. O quanto é absurdo a distopia nesse sentido. Hotéis vazios, luxuosos e tal, e pessoas na rua, estando expostas ao Covid e sem um lugar para dormir, para se proteger. É isso, né? Enquanto as pessoas não souberem dos seus direitos, enquanto elas não forem atrás dos seus direitos, porque o governo quer todo mundo leigo, não quer que vocês saibam que existe direito e quais são esses direitos, por isso mesmo, justamente para não ter movimentação, porque o movimento são números de pessoas se movimentando, buscando os seus direitos. Imagina só, se todo brasileiro soubesse seus direitos constitucionais se fossem atrás. A gente mudava esse país. E aí o que eles fazem? Prende, porque a inteligência dela de disseminar esse poderio aí para essas pessoas é muito grande, então vamos prender para ver se dá uma sossegada. Muita gente que está nas ruas vão morrer, muita gente vão pegar essa doença. E é isso, né? A falta de moradia acarreta em diversas coisas, não só na moradia, mas na saúde também, né? Saúde pública. Quando a gente ocupa, a gente se preocupa muito, né? Não é só o teto, é a saúde, educação, lazer, cultura, são todas essas garantias. Então, quando faz uma ocupação, pensa-se em tudo isso. Então, ocupando esses espaços, né, que são
desse povo que está aí na rua, que são essas pessoas também que pagam seus impostos, essas pessoas votam. É necessário explicar sobre leis. Eu acho engraçado que Sim, nas escolas a gente não tem um estudo sobre lei, mas você estuda hipotenuse, número de não sei o quê, coisa que você nem usa. E por que não ensina sobre exato, direitos? Porque se exato. Porque você não precisa um de uma preto população soubesse, que entenda. se um preto, uma população inteira soubesse de todos os seus direitos constitucionais, nenhum policial ia fazer a abordagem do jeito que aborda. Porque a gente já Exato, está muito mais inteligente, já saber tudo sobre Constituição, tudo sobre o Código Penal. Então é necessário estudar sobre essas coisas. sim. E a gente sabe, né, que toda a estrutura desse país, a gente pode falar do nosso país especificamente, né? Por que não há melhora no transporte, na moradia, na saúde? É também um planejamento isso, não é porque não é só uma necessidade de passar as coisas para baixo do pano. É porque realmente é necessário que a população esteja desgostosa, porque aí você separa a população, né? Você pega, sei lá, horário de pico no metrô, todo mundo 6 horas da tarde, lotado o metrô, tá todo mundo irritado. Obviamente, consequentemente, isso cria uma população que não se une e se enfraquece. Então, isso é um planejamento, obviamente. É um planejamento, é um planejar a cidade. Então, por isso que as pessoas têm que estar atentas. O que o movimento de moradia sugere, né? Que o trabalhador de baixa renda more no centro de São Paulo, sim, com esses prédios abandonados, mas pagando o preço justo que caiba no bolso desse trabalhador, né? Porque o que eles fazem? Fazem os apartamentos Minha Casa Minha Vida lá na casa da porra, lá embaixo, na Zona Leste, lá no fundão. Pra quê? Sim. Para o trabalhador de baixa renda não ter acesso, para ficar escravo, não ter direito à cidade. Então, isso é uma forma de escravizar as pessoas também. O trabalhador de baixa renda acaba perdendo a maior parte do tempo da sua vida dentro do transporte público, para ir para o trabalho e para voltar para casa. Às vezes não vê os filhos crescerem, não participa de muitas coisas da família, porque não tem tempo. Porque os melhores Sim. empregos estão no centro, as melhores escolas, universidades, hospitais, tudo está por aqui. Então, é garantia de direito quando se faz ocupação do centro de São Paulo. Só no centro de São Paulo, o déficit habitacional é muito grande. Tem mais prédios abandonados do que pessoas precisando de moradia. Então, é necessário brigar por políticas públicas, sim. Mas uma política pública voltada para todos os corpos. Não se faz políticas públicas somente para rico, nos jardins, não. Eu quero fazer política pública na cidade de São Paulo com toda uma população. Sim. A Carol fez uma pergunta aqui, né? Não entendi. A Carol fez uma pergunta sobre Eu não a vi a luta do pergunta dela. movimento. Se os hotéis deveriam hospedar pessoas em situação de rua, se essa é a luta do movimento. Na verdade, Carol, essa não é a luta do movimento. A luta do movimento é para que o trabalhador de baixa renda possa morar no centro de São Paulo, pagando pela sua moradia, mas pagando um preço justo. Então, o movimento ele acaba fazendo uma denúncia sobre a especulação imobiliária também. Porque esses prédios aí, abandonados há mais de 20 anos, com IPTU altíssimo, que os caras não têm condições de pagar, não cumpre a função social da propriedade, que esses prédios têm que cumprir sua função social da propriedade, e aí é vendido para especulação imobiliária, a especulação reforma e vende a um preço absurdo para as pessoas ricas. Enquanto isso, o trabalhador de baixa renda não consegue morar no centro de São Paulo. Essa é a nossa luta. A luta do MSTC. Deixa eu ver. Tinha mais uma pergunta aqui, não tinha? Chile, meu amor, o cheiro. Tem mais uma pergunta aqui que é da Teteca Lopes. Ela perguntou: e o incêndio que aconteceu aí na semana? É essa a pergunta? Houve um incêndio na favela, né? Uhum. É isso. Não se tem saneamento básico, não se tem uma infraestrutura de moradia nesses lugares, porque é isso que eles querem para essas pessoas, para esses corpos, né? E aí chega lá Sim. com assistencialismo, essas pessoas vão para onde? Vão para albergues, uma família inteira em albergue. Tirar direitos de novo. Essas pessoas que estão morando nas favelas perdem todos os seus direitos constitucionais porque não entendem, porque não estão aí, não dá tempo de estudar o que é direito. Não deu tempo da gente estudar. Então, eu tô nessa luta pela necessidade, e aí foi nessa luta que eu me fiz.
mas tem pessoas que não conseguem. Então eu tomei à frente por essas pessoas. Sim. E a gente sabe também, né, Preta, que esses incêndios nas favelas, de acidentais não tem nada, né? Não, acidental não tem nada, né? De acidental não Acho que tem nada, esses incêndios não acontecem por acaso, e não é a primeira vez, não é o primeiro caso, né? Sempre vai acontecer. E engraçado que é sempre no momento crítico, né? exatamente. Quando todas as atenções estão dispersas, né, de repente acontece um incêndio acidental numa favela. Exatamente. A polícia, essa semana passada, matou um jovem na favela, um jovem negro que estava esperando o iFood, e trocou a roupa do cara. Então invadiu a favela do Moinho semana passada. Então é isso, eles se aproveitam. O povo indígena está aí, eles estão invadindo as aldeias, matando o nosso povo, matando nossos parentes, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, ninguém toma frente. Então, vai se criar cada vez mais lideranças para ir para o combate com esses caras, sim, é necessário. A gente não está aqui para brincadeira, não. Sim. E, Preta, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sei que você também está super corrida aí. Sem assistencialismo, que essa não é a questão, mas existe alguma maneira de colaborar efetivamente com o movimento sem que seja assistencialismo? Sim, existe sim. Primeiro passo para que as pessoas conheçam realmente o que é o movimento de moradia, né? A gente sempre abre as portas aí para todo mundo. Dentro da ocupação tem uma galeria que está a nível internacional. Nós já fomos até em Nova York, Chicago. Mas é isso. Eu acho que primeiro conhecer para quebrar um pouco do preconceito, né? Dentro do movimento sempre tem voluntários. Então, aula de inglês, espanhol, música. Agora vai ter piano. A gente parou as atividades por causa da pandemia, né? Então, a gente está com outro tipo de atividade. Quais são as atividades que a gente está fazendo? O MSTC, junto com a Casa Verbo, depois vocês procuram aí, MSTC, Casa Verbo. Estamos fazendo distribuição de cestas básicas nas favelas, nas ocupações e cortiços, porque para falar para essas pessoas ficarem em casa. Então, a gente está aí com esse projeto para garantir a saúde dessas pessoas também. Então, a gente também está com um projeto junto com a UBS, que é para vacinar essas pessoas da influenza, né, da gripe. Não só as pessoas do movimento, mas todas as pessoas. Porque a gente, para quem não sabe, sem teto é todo mundo que não tem a escritura de um lar. Independente de você morar numa ocupação ou não. Se essa escritura da casa não for sua, você também é sem teto. Você não tem um teto. É um direito constitucional. Então, o movimento acaba mostrando isso também aí para a população, né? Então, a forma de ajudar é essa, se voluntariando. A gente não quer assistencialismo porque o movimento ele dá total autonomia para essas famílias. Essas famílias elas têm que trabalhar, as crianças têm que estar nas escolas, nas creches. É uma exigência do movimento. Então, o movimento ele acaba criando oportunidades para essas pessoas e não ajuda. Sim. E é importante reforçar isso, né? Para que não se chegue com a ideia de que eu vou ser o salvador do movimento. Não. O movimento não precisa Não, porque essas pessoas não são coitadas, são trabalhadores, não são pessoas aí, vândalos, como eles dizem, não são arruaceiros, são trabalhadores de baixa renda, de menor renda, né? Que estão aí lutando pelos seus direitos. Essas pessoas não são coitadas, são pessoas comuns, como eu, como você, como todo mundo. Sim, é importante sempre reforçar isso. Então, tem algum contato, Preta, que depois a gente possa passar para que as pessoas conheçam um pouco mais? Tem o Insta, né, do MSTC, @MSTC, e o Casa Verbo. Casa Verbo. Tá, então para quem quiser, pessoal, depois a gente divulga esses arrobas, quem não conseguiu anotar, mas é @MSTC e @Casa Verbo. Casa Verbo, isso. Para que vocês... Para quem quiser se voluntariar, de repente, entre exatamente, em conhecer também, falar um pouco desse projeto, porque esse projeto visa para que as pessoas pretas, as pessoas trabalhadoras de baixa renda, trabalhador pobre, fiquem em casa também. Com todo o direito que você tem de ficar em casa, de se salvar, essas pessoas também têm que ficar, porque elas não são imunes ao Covid-19, né? Como muitos patrões pensam aí, ainda que não liberaram as empregadas domésticas, essas pessoas não são imunes. E a gente quer garantir a vida e a sobrevivência dessas pessoas. Então, é uma ajuda emergencial, porque os R$600 não chega para essas pessoas, R$600 também não dá, porque como é que vai fazer quarentena numa casa pequena com 5 pessoas? Não tem como, né? Fazer quarentena dessa forma.
Então, é justamente para isso que a gente ocupa também, para garantir esses de direitos, saúde, de vida. Sim. E é sempre mexido no dinheiro do trabalhador, né? Foi sancionada lá a lei provisória de que poderia ser cancelado o contrato por 3 meses, diminuído o salário, mas mexer no deles nunca é mexido, né? Eu acho engraçado isso. Exato, né? Mexendo deles, que é um salário absurdo, a gente está pedindo só R$ 600, não é o auxílio aluguel de um juiz de R$ 4.000, não é? Olha só a comparação, né? O absurdo. Um juiz que ganha um salário aí altíssimo, ainda ganha aluguel, ainda ganha verba para pagar aluguel. É um absurdo esse país que a gente vive, é um absurdo. Quer dizer, Recebe auxílio que eles podem também. ter o bolsa aluguel e uma família de baixa renda, um trabalhador de baixa renda, não. R$ 4.000 para o cara pagar aluguel, sendo que ele tem o salário altíssimo. E aí uma família de baixa renda que recebe o bolsa aluguel é R$ 300. Olha isso. Sim, e ainda está R$ 300, recebendo muito, né? quem é que paga aluguel de R$ 300, gente? Onde é esse lugar de R$ 300? Não existe. É absurdo, assim, sinceramente. É uma luta sem fim, assim, todos os dias para ter o mínimo, né? É Onde é uma que vai luta parar para todos os sobreviver, para impostos que a gente existir, né? paga, né? Porque a todo instante a gente está sendo anulado, a todo instante a gente está sendo mortos, né? Quando mata um, quando prende outro, tá matando, mexe com a gente, somos nós, né? Então, Sim, é necessário, sim, fazer políticas públicas voltadas para o pobre, porque as políticas públicas não são para pobre, é somente para os ricos. sim. Direito para quem, né? Direito. Tanta injustiça, e cadê a justiça para a justiça, né? Cadê? Exato. Preta, eu quero te agradecer muito. Eu sei que encaixar esse horário aí, enfim, dentro da sua agenda é super complicado, porque está super corrido para você, mas Olha, eu quero te graças a Deus, estou agradecer super muito. corrida mesmo, viu? Tô bem corrida. Eu Que achei bom, que ia ficar em casa, que não ia trabalhar. Imagina, trabalhando triplo. que bom, Mas Preta. Eu quero te tá tudo bem, agradecer né? Eu muito. espero que isso acabe logo, porque eu preciso aproveitar a minha liberdade, né? Que eu não aproveitei nada. Exato. Já voltei pra Porque casa, aí tipo, veio quando a eu pandemia, né? saí, tipo, eu saí em outubro. Dezembro, até dezembro eu tinha a liminagem que eu não podia sair de casa. E aí volta, meus advogados quebram e vem a quarentena. Mas é melhor, Sim. né? Porque é pra gente pensar também, né? Até que ponto é esse privilégio de ficar em casa. Então, fiquem em casa vocês também, se cuidem. Precisamos nos manter vivos, porque a gente precisa fazer muito pela nossa sociedade ainda. Sim, demais, assim. E a gente precisa estar vivo para isso mesmo. Então, eu quero te Exato. agradecer, Preta. Muito, 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 muito obrigada por ter cedido esse tempo, por ter trocado tanto com a gente. Agradecer todo mundo que assistiu também a live. Queria que Gente, você falasse um obrigada. pouquinho, se você quiser falar alguma coisa. Enfim, o espaço é teu. Eu quero falar que para as pessoas brancas, quando forem tentar falar de alguém preto, para perguntar antes, para estudar a vida dessa pessoa, né? Para estudar com essa pessoa, porque as dores da mulher preta, quem sente é só ela. Então, a pessoa branca não tem o direito de falar, de ludibriar, de copiar, de plagiar tudo que essa pessoa, todo o trabalho dessa pessoa. Isso é escravizar, isso é roubo, né? Porque eu sempre estou dizendo e afirmo aqui para vocês que apropriação cultural é roubo. Quando é com Sim, preto, é alarmante, né? Quando é com branco, não. Então, tá na hora de estudar quem é o povo preto, porque a gente vai fazer uma revolução. A gente não tá pra brincadeira. Estamos cansados exato. já. O tempo inteiro, né? Então, a gente já cansou disso. E é respeitar a história de todo o povo preto. Porque basicamente é a Exato, história que estrutura todo o resto da história, né? exato. E eu peço também para que o povo fique mais atento aí às causas indígenas, né? Que estão matando nossos Sim, parentes, do povo que não tem identidade nesse país. Os povos hereditários aqui sim, desse país são os povos indígenas. Então a gente tem que cuidar dos nossos irmãos, cuidar dos nossos parentes, porque foram eles que estavam aqui antes de nós. né? E a terra é deles principalmente, né? Não Exato. tem, não Eles são os tem. donos. Obrigada, Preta, mesmo por Obrigada a vocês. tudo. Obrigada, gente. Super beijo aí. Shirley, minha amiga.
Cheiro. Beijo pra vocês. Obrigada por acompanhar. Carol, linda, Joyce, beijo pra todos vocês. Contem comigo aí. Ah, gente, só lembrar, o Festival Uma, que aproveitar que a Preta ainda está aqui, o Festival Uma está sendo feito somente por mulheres, 80% delas mulheres pretas, e a ideia é que a gente possa colaborar para que o trampo de todas essas mulheres continue. Então, paralelamente a isso, está rolando uma vaquinha online, o link está na nossa bio, então se você puder acessar lá, doar, quem não puder doar, colaborar divulgando, para que o trampo dessas mulheres que estão sem grana agora por conta de toda a situação permaneça e resista todos os dias. Então, obrigada novamente, Preta mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu a live. Agora Obrigada, a gente vai ter a gente. Pretinha do Poder com o DJ 7. Então, fiquem por aí. Perfeita. Obrigada, viu, Preta? Um beijo. Outra perfeita. Beijão. Beijo. Beijo. Gente, obrigada a todo mundo. A gente vai ter a última live agora, que é um DJ set com a Pretinha do Poder. Um DJ set com brasilidades. Brasilidades, samba rock. Enfim, fiquem aí ligados. A gente começa daqui uns 10 minutinhos, tá bom? Um beijo, obrigada, 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 obrigada. Até daqui a pouco.